capítulo número 8, verso 33. Depois que Gideão morreu, o povo de Israel abandonou a Deus novamente e adorou a deuses dos cananeus. Eles adotaram a Baal-berite como o seu Deus. Não serviram por muito tempo ao Senhor Deus Todo-Poderoso, que os havia livrado das mãos dos inimigos e que vivia ao redor deles. E também não foram agradecidos. Pode ser que a tua tradução tenha a palavra benignidade, que significa a mesma coisa. Eu peguei essa tradução porque ela fala do agradecimento. E não foram agradecidos a família de Gideão por tudo de bom que ele havia feito por todo o povo de Israel. Pode tomar assento. Essa história é uma história muito conhecida. Gideão era um homem. Eu só vou pedir a atenção de vocês aqui por mais meia hora no máximo, porque essa mensagem ela tem um começo, ela tem um meio e tem um fim. Então eu preciso que você não perca o fio da meada. Gideão era um homem valente. Diz que os inimigos estavam roubando tudo o que o povo de Israel plantava. Os midianitas, eles vinham e roubavam a colheita. Na hora que o povo de Deus plantava, na hora que ele ia colher a bênção, vinha o inimigo e roubava o que eles iam colher. Mas Gideão se antecipou à colheita, estava malhando trigo no lagar. Lagar é lugar onde se pisoteia a uva para fazer vinho, dentro de uma tenda escondida, dentro de uma casa. Ele malhava trigo e disse que o anjo do Senhor observava aquele homem que era valente, que não desistia e que não entregava o que ele tinha plantado na mão dos inimigos de qualquer maneira. Então diz para aquele homem: você é um homem valoroso, Gideão, e através da tua vida vai haver libertação para esse povo. Gideão disse: quem sou eu, ó Deus? Sou o menor das tribos de Manassés, sou o mais incapacitado, quem sabe, na linguagem de hoje. E eu acho muito interessante que os grandes homens de Deus que eu conheço, eles nunca querem servir a Deus. Eles sempre fogem da chamada e fogem do ministério e da chamada que Deus coloca sobre a vida deles. E aquele homem tem uma das vitórias mais extraordinárias. Já preguei sobre Gideão aqui uma vez. Assim como foi na vida de Josafá, uma vitória tremenda. Deus disse que daria vitória ao povo através da vida de Gideão. Gideão convoca um exército, acreditando na palavra que Deus tinha dado para a vida dele. Por isso que o homem e a mulher de Deus, ele nunca pode esquecer das promessas e desacreditar das promessas que Deus faz na vida de uma pessoa. Interessante é que no começo da história, Gideão, quando começou a duvidar de que se realmente era Deus na vida dele, ele disse: Deus, é o Senhor mesmo que fala comigo? É o Senhor mesmo? É aquele que nos livrou da mão dos egípcios, das histórias que os meus pais contavam, de que havia um Deus que libertou e que acompanhou todos os meus ancestrais até chegar à minha geração. Tu é o Deus que realmente fez essa vitória na minha vida. É tu mesmo que está falando. E ele fez prova com Deus. Deus provou que era Deus na vida dele. E quando ele viu que era Deus no projeto de vida dele, ele juntou um exército e foi contra os midianitas. E quando ele descia para os midianitas, disse que quando ele chegou e olhou para o exército do inimigo, irmãos, diz que eram como gafanhotos. A quantidade era tão grande, e eles estavam com 300 homens, que eu imagino, se a Bíblia diz que eram gafanhotos, no mínimo deveriam ser como 4, 5 mil homens espalhados em vários acampamentos. Mas Deus deu uma estratégia para Gideão. Isso é algo muito tremendo. Diz que Deus falou para Gideão: Gideão, você vai pegar a tua corneta, que era um chofar. É uma espécie de corneta feita de chifres de carneiro. Você deve conhecer, porque muitas imagens de judeus aparecem eles tocando chofar. Você vai pegar um chofar numa mão, e numa outra você vai pegar uma tocha. E você vai pegar nessa tocha e também vai pegar um cântaro.
e vai colocar um cântaro em cima da tocha. Seria algo mais ou menos como pegar uma tocha na mão esquerda, pegar um cântaro, cobrir essa tocha, apagar a luz que existia dentro dela, e na outra mão ficar com uma corneta. Eu imagino que quando Deus fala isso para Gideão, Gideão fala assim: Deus, aonde é que está a espada? Aonde é que está o meu escudo? Como é que eu vou ir para a guerra com um chofar e com uma luz dentro de um cântaro que nem consigo iluminar ainda a minha frente, onde eu tenho que caminhar? Mas Gideão, ele acreditava na palavra que Deus tinha dado para ele. Gideão acreditava no que Deus tinha falado para ele. Por mais mirabolante que parecia que era aquela história, por mais extraordinária que de repente poderia ser aquela batalha, Gideão acreditou que era Deus que estava falando com ele. Você acredita no que Deus fala para você, irmão? A primeira coisa que você tem que fazer é acreditar no que Deus te diz. É você acreditar no projeto que Deus coloca na sua mão, por mais, quem sabe, catastrófico que parece. Porque eu imagino que Deus fala assim: eu estou levando os meus soldados para a morte, não para a batalha. Eles não têm uma espada na mão. E diz que quando Gideão chega, diz que era de noite, e diz que Deus disse mais: você vai fazer o seguinte, Gideão, quando você chegar de noite no exército, você vai pegar esse chifre, essa corneta, e quando você tocar a corneta, você manda todos os seus soldados quebrarem o cântaro. E diz que ele pegou e desceu com aquela promessa. Eu imagino que ele chegou e diz que ele espalhou o seu exército em homens agrupados, e disse que vocês ficam agrupados em redor de todo esse acampamento. Chegou na surdina, escondido, e quando eu tocar o chofar, vocês quebram esse cântaro e tocam também a trombeta. Você imaginou que loucura, irmão? Isso é uma história real. É uma das vitórias mais extraordinárias que se encontra na palavra de Deus, de guerra. Você sabe que é alguém ir para a batalha sem uma espada e sem um escudo? 300 contra mais de 5.000. Você ia, irmão? Fala a verdade para mim, se você ia para essa batalha. Mas quando Deus manda, irmão, você pode ir na batalha, que a vitória é certa. E diz que Gideão quando tocou aquela trombeta, irmão, diz que eles quebraram aqueles cântaros, quebrou aquele vaso, porque o cântaro era um vaso de barro. Quando ele quebrou aquele vaso, virou pedaços, e diz que com aquela trombeta o exército acordou do inimigo. E quando o exército inimigo acordou, estava escuro e só via tochas e trombetas, eles diziam: é o exército do povo de Deus, é o exército do Deus vivo. E diz que eles começaram a pegar aquelas espadas e começaram a se matar entre eles, porque não viam nada, e eles achavam que quem estava com a espada era o inimigo. Ele não era, era o seu amigo. Começaram a pelejar, e quando eles viram, todos estavam mortos. Irmão, quando eu disse a palavra, Deus me deu uma revelação tremenda, irmãos. Escute, eu vou falar uma coisa para você. O teu inimigo, ele não tem medo do vaso que está por fora, ele tem medo da luz que está por dentro de você. Jesus Cristo é a luz do mundo. Quando quebrou o vaso, apareceu a luz. Quando a quebração, apareceu a luz que estava dentro do vaso. O inimigo começou a ficar perdido. Deixa Deus te quebrar. Deixa Deus quebrar o vaso, que a luz ela vai começar a aparecer na sua vida. Deixa Deus te quebrar. É a estratégia de Deus, que quando a luz começar a aparecer, você não precisa nem lutar. Quando a luz aparece, o inimigo começa a cair. Quando a luz aparece, a vitória começa a aparecer na sua vida. Não precisa você lutar, é somente você deixar a luz sair de dentro de você. Gideão tem uma das maiores vitórias bíblicas até hoje contadas. Diz que o povo adora a Gideão, e diz que chegam para Gideão e dizem: Gideão, você tem que ser o nosso governador, Gideão. Você
os seus filhos, os seus netos e toda a sua herança. E Gideão diz assim: eu não quero ser governador de ninguém. O que tem que governar a vida de vocês é o Deus Todo-Poderoso de Israel. O que muitos homens buscam, uma posição de destaque, uma posição de liderança, aquele que tinha dado a maior vitória a Israel despreza, porque ele entendia que quem estava à frente da batalha e quem realmente deveria guiar não era homem nenhum, e simplesmente o Deus santo e poderoso, o mesmo Deus que está aqui. Deixa Deus guiar a tua vida, acredite na palavra que Ele te dá, deixa Deus guiar a tua vida. Gideão morre. Chegamos na passagem que começamos a ler. Diz que os povos se esquecem da vitória que Deus tinha dado. E não só isso, o povo foi ingrato para o Deus que deu a vitória. Já não se lembrava mais de Deus, e nem se lembrava de um homem chamado Gideão, e nem da sua família. Abandonam aquele que tinha dado a vitória, abandonam e mostra algo chamado ingratidão. Vocês lembram que Gideão, ele disse, Gideão sempre foi um homem ingrato, porque quando Deus apareceu para ele dizia: é tu, Deus, que fala comigo, o Deus que tirou os meus pais do Egito, que caminhou com os meus pais pelo deserto. Mas aquele povo que tinha ganhado a maior vitória era ingrato para Deus e ingrato para o seu povo, com o homem de Deus que tinha tirado eles da mão dos medianitas. Eu olho para a igreja hoje e infelizmente, meu irmão, eu vejo uma igreja ingrata. Quantos que eu conheço que eu vi Deus fazer tantos milagres, quantos que eu vi Deus agir no profundo da família, pastor, de tirar o camarada de um lamaçal, de dar vida, de ressuscitar da saúde, de livrar o camarada da morte, literal da morte, e depois se esquecer que foi Deus que libertou ele. Quantos que eu conheço que são pessoas feridas pela ingratidão de um irmão que um dia ele ajudou? Quem sabe você é um desses que ajudou tanto uma pessoa no momento em que ela mais precisava, e naquele momento em que ela realmente deveria te agradecer, ou simplesmente falar muito obrigado, e ela está bem na vida, ela vira as costas para você e não é nem capaz de dizer muito obrigado, eu te agradeço. Eu creio que o Espírito Santo está falando e está trazendo à tua memória, quem sabe, situações da vida em que você passou. Quem sabe um dia seria bom você colocar o teu filho no teu carro e levar de volta lá naquela cidade, ou naquele bairro, ou lá naquela casa que um dia você sofreu tanto, que você andava de pé descalços, que você comia no chão, no colo. Quem sabe seria bom, quem sabe você mesmo regressar para aquele lugar, para você se lembrar da onde foi que Deus te tirou. Quantos homens que eu conheço que andavam de ônibus, pegavam 3, 4 ônibus para ir trabalhar, e quando Deus dá um carro, ele fala assim: eu só queria um carrinho para mim ir para a igreja, eu só queria um carrinho para poder pegar minha família e levar a passear no final de semana. Aí Deus dá um carro. Quando dá um carro, ele passa na frente do irmão que está no ponto de ônibus e não é capaz de dar carona para levar para casa.
Quando dá o carro, ele não tem coragem de colocar a esposa e o filho dentro do carro para levar a passear, porque o carro vale mais do que a família que Deus deu para ele. Quando se eu conheço, tem um carro, ele diz assim: eu não quero andar de ônibus, para mim qualquer carrinho serve. Aí quando ele tem um carro, ele diz assim: não aguento mais esse carro que não tem ar-condicionado, o calor é tanto. Antigamente, ele queria só um carro. Agora ele blasfema dentro de um carro, porque o sinal não abre, ou porque alguém tranca a frente do seu carro. Sabe o que se chama isso? Ingratidão. O interessante é que essa palavra revela que diz que a ingratidão fez com que aquele povo adorasse a outros deuses e perdessem a sua salvação. Um sinônimo de ingratidão é um coração não convertido, meu irmão. Olha o que diz Colossenses, capítulo 3, e verso número 15. Escute, eu vou ler para você. Que o amor une perfeitamente todas as coisas, e que a paz de Cristo, ou seja, alguém que é cristão, ele tem paz. Por isso que nós cumprimentamos a paz do Senhor. Verso 15. E a paz de Cristo, que dirige vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus nos chamou, a fim de que formassem um só corpo. E escute agora: e estejamos agradecidos. Quando alguém tem paz no seu coração, ele tem união com o seu irmão, dentro dele gera algo chamado gratidão. E continua dizendo assim a palavra: que a mensagem de Cristo, como toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Uma pessoa que tem paz, ela tem gratidão. Quando ela tem gratidão para a vida, a palavra ela começa a ser viva no coração do crente. Quando uma palavra ela é viva no coração de alguém, essa pessoa começa a ter uma vida transformada. Quando uma pessoa ela tem paz no seu coração, ela tem união com o seu irmão. Quando uma pessoa tem união com o seu irmão, a vida dela começa a ser transformada, e assim como Deus fala, o milagre acontece. Porque a desunião é inimiga da paz. E assim como o Salmo 133 diz: quão bom é os irmãos que vivem em união. Porque como é o óleo que desce sobre a cabeça de Arão, desce pela barba até as orlas das suas vestes. Também é como o Monte Hebrão, que do seu orvalho faz com que haja vida e a bênção do Senhor seja derramada. Quando nós estamos unidos, a bênção recai sobre nossas vidas. Por isso, meu irmão, pelo amor de Deus, está desconcertado, não saia daquela porta sem antes você consertar a tua vida com o teu irmão. Não digo eu, diz a palavra do Senhor para a sua vida. Quer ser abençoado? Una com o seu irmão. Continua dizendo, verso 17: e tudo o que você fizer ou disser, faça em nome do Senhor Jesus, e por meio deste agradeçam a Deus. Faz quanto tempo que você não agradece a Deus pela vida que você tem? Faz quanto tempo que você não louva a Deus pela paz que você tem no teu coração? Diz a palavra do Senhor, já estou encaminhando para o fim. Lucas capítulo número 17.
Diz a palavra do Senhor assim, no verso 12. Quando o Senhor estava entrando em um povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram, de longe, não era nem de perto, gritaram para o Senhor: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. 10 leprosos. E Jesus disse para eles: vão, se apresentem para os sacerdotes e peçam para que lhes examinem. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. Era mais ou menos assim, irmãos. Os leprosos eram pessoas que vocês já cansaram de ouvir, ignoradas pela sociedade. 10 se apresentam, de longe, clama a Jesus. Por isso que você não precisa que o profeta te toque, ou que o pastor ore pela sua vida para você ser curado. É só você receber de longe a palavra, e a palavra ela começa a te curar, você indo para a sua casa, se você quiser. Eu imagino quando eles foram indo, quem sabe, era mais ou menos assim que eles caminhavam. Sabe aqueles braços toquinhos assim, ó? Onde já não tinha mais nem o braço. Ele ia indo, de repente começava a ver a mão crescer, os dedos aparecerem, porque eles não tinham nem membros pela lepra que eles tinham. Quem sabe aquele que tinha o dedão, sabe o que é o dedão, irmãos? É para dar equilíbrio no teu corpo, viu? Quem sabe aquele que não tinha dedão, que ia meio assim, ele começa o dedão crescer, ele começa a sentir firmeza, ele começou a caminhar, ele falou: meu Deus, desde que eu conheci aquele Jesus, a minha vida foi transformada. 10 se curam, se apresentam para o sacerdote. Eu não vou entrar no ritual de purificação do sacerdote, porque demorava no mínimo 8 dias para alguém voltar. O processo de purificação para ele ser recebido de volta para a sociedade, além de ele ser um discriminado, além de ser um leproso, um doente, 8 dias demorava. Imagina a raiva que aquele homem não tinha no coração daquela religião chamada judaísmo. Imagina que depois de 8 dias, somente um volta. E eu sempre me pergunto, onde é que estão os outros 9? Mas eu tenho certeza que um dia eu vou conhecer. Vou conhecer. Quem sabe você pensa, pastor está louco. Não, eu vou conhecer. Olha só o que diz a palavra no verso de número 15. E quando um deles, que era samaritano era pior, irmãos. Porque Samaria era uma região do Antigo Testamento que foi povoada por povos a qual não eram judeus. E os judeus, eles não trocavam, não eram unidos com os samaritanos. Eles chamavam os samaritanos de impuros. Os samaritanos eram rejeitados pelos judeus. Jesus era judeu. E disse que aquele samaritano, quando ele voltou, olha o que ele fez. Aquele que era samaritano viu que estava curado, e ele voltou, fazendo o quê? Louvando a Deus em voz alta. Ele pegou, se ajoelhou aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Interessante que a palavra diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que o filho da luz. Aquele que era o povo escolhido por Deus, aquele que deveria realmente voltar, agradecer a Deus pelo milagre que tinha acontecido, ele não voltou para agradecer a Jesus. Voltou aquele que nem conhecia a palavra, voltou aquele que era rejeitado, voltou aquele que era excluído. E sabe o que eu acho tremendo, irmãos? Que quando você conversa com pessoas do meio cristão e do não cristão, eu encontro muitas que agradecem muito mais pela vida que tem aquele que não é cristão do que é cristão. Essa semana eu fiquei impactado, irmãos. Essa semana eu fiquei chocado. Quando eu conversando com um irmão, que eu vi o milagre que Deus fez na vida dele, ao longo de 2 anos.
Quando ele recebeu um pequeno não, fora da sua vontade, ele disse: eu não trabalho mais na obra de Deus, eu vou cuidar da minha vida. Sendo que Deus tinha guardado a vida dele durante 2 anos. Conhecedor da palavra. Eu assisti essa semana uma reportagem da Rede Globo, que postaram no YouTube, de um homem que teve lepra. Quem é que viu? Eu não sei quem postou, mas alguém postou daqui da igreja. Só pode, porque estava no meu Face. Mas a história é que primeiro o homem perdeu uma perna. Depois tiveram que amputar a outra também. E aquele homem, ele trabalha como pedreiro. Mostra ele subindo escada, assentando tijolo. Você viu, pastor Sérgio? Viu? Quem mais viu aqui? Levanta a mão. Ó, um monte de gente viu. Um monte de gente viu. Foi você que postou? Pastor Everett postou, pastor? Está lá o varão que postou. Eu achei fantástico o que ele revela no final, irmãos. Eu entendi num resumo da história. Eu fiz uma leitura do que ele, não vou repetir as suas palavras, mas eu fiz um raio-x da sua vida, que eu entendi que realmente a mente dele se abriu, e hoje ele era agradecido a Deus, depois que amputaram as 2 pernas dele. Porque ele falou que dali, não foi mais ou menos assim, né, pastor? E ele estava tão feliz, inclusive, que sem as 2 pernas, ele conseguiu um casamento, viu, irmãs? Ele conseguiu, irmã. Sem as 2 pernas, vai casar, o varão vai casar. E sabe o que ele disse? Eu sou agradecido, porque Deus mudou a minha vida. Aquele homem voltou louvando a Deus. E sabe o que diz a palavra? Sabe o que Jesus disse para ele? Escute, irmão, que agora eu vou no miolo, eu vou no filé mignon dessa mensagem. Escute. Enquanto que aquele povo que tinha sido liberto por Gideão e esqueceu do que Deus tinha feito, que abandonou a Gideão e voltou para o outro, para o Satanás, quer dizer, foram para o inferno, não foram salvos. Jesus falou algo para esse samaritano, e por isso que eu digo, um dia eu vou conhecer ele. Olha que coisa tremenda, irmãos. E aquele homem agradeceu, e Jesus disse: os homens que foram curados eram 10, e onde estão os outros 9? Porque somente esse estrangeiro voltou para louvar a Deus. E Jesus diz para ele: levanta e vá, a tua fé te salvou. Irmão, o agradecimento, ele abre as portas do céu para o crente entrar. Enquanto que o destino do ingrato é o inferno, o destino do grato é entrar nos reinos do céu. Escute. Salmo de número 100. Cantai hinos a Deus e ao Senhor todos os moradores da terra. Todos. Ele diz assim: adorem ao Senhor com alegria, venham cantando até a sua presença. Lembre que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos ovelhas do seu pasto. Entrem por Ele nos portões do templo com ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor, louvando a Deus, e sejam agradecidos a Ele. Pois o Senhor é bom, a sua misericórdia é para sempre, e a sua fidelidade não tem fim. Meu irmão,
A única coisa que eu quero que você aprenda com toda essa história é que você tem que louvar a Deus desde o teu amanhecer até o teu anoitecer. Você tem que levantar, e mesmo que esse sapatinho que você tem no pé já não é mais novo, diga: Senhor, eu te agradeço porque eu tenho um sapato aonde eu vestir. Quem sabe a sua mesa não é farta, mas louva a Deus e diz: Deus, eu louvo porque eu tenho um pão na minha mesa para comer. Quantas pessoas, irmãos, que não têm família, que vivem em asilos, porque não tem nem filhos. E quantos filhos que não têm pai e que abandonam pais em asilos e nunca vão visitar. Quantos pais que têm filhos que não são capazes de dar um abraço e um sorriso para o seu filho e nem visitá-lo. Quantos homens que estão penando, passando fome, porque não têm um emprego. Então aquele que tem um emprego, louva ao Senhor pelo emprego que ele tem, e para de reclamar pelo pouco que ele ganha. Quantos que gostariam de ter uma esposa e não tem uma esposa, e aquele que tem uma esposa reclama da esposa que tem. Quantos gostariam de ter um marido e não tem, e aquela que tem um marido reclama do relaxado que o marido é. Mas a palavra diz que eu e você, nós somos agradecidos ao Senhor. Ontem quando nós adorávamos a Deus aqui em oração, a única coisa que eu dizia assim, Senhor, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, assim como a mãe da Tati. Quem sabe queria no último dia de ano simplesmente estar fora de um leito de enfermidade. E quantos que tiveram mesas fartas e reclamaram da ceia que tiveram. Quantos que têm oportunidade de abraçar a sua família, e é tarde, quem sabe, assim como aqueles irmãos, os 5 que morreram de uma vez. Quem sabe alguém simplesmente queria poder ter dado o último abraço no seu ser querido. Faz quanto tempo que você não abraça a sua esposa e diz: eu te amo? Faz quanto tempo que você não abraça o seu filho, ou a sua mãe, ou ao seu pai, e diz: eu te amo? Faz quanto tempo que você não levanta de manhã cedo, entra no teu carro, mesmo que ele não pegue, e diz: obrigado, Senhor, esse carro não pega, mas o Senhor me deu um carro, é melhor do que eu pegar um ônibus, eu vou empurrar, ele vai pegar, depois eu vou arrumar minha bateria, muito obrigado, Jeová, pelo meu carro. A única coisa que diz a palavra do Senhor é que todos nós temos que louvar ao Senhor e ser gratos a Ele.